Amém, glória a Deus. Coloca a sua mão assim na sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, a minha mente é lugar de batalha. Mas, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. E agora, nessa hora, eu digo: fora toda agitação, todo pensamento que não vem do reino, que não procede de ti. E, Senhor, eu abro a minha mente, a minha alma, para que a tua palavra entre pela minha mente, caia no meu espírito e dê fruto. Senhor, eu digo que o meu coração é uma boa terra e ele vai produzir o fruto que o Senhor tem preparado para mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos numa série, esse ano a nossa série é sobre se alimentando da palavra de Deus. Gente, quando Jesus estava atravessando Samaria, ele parou numa cidadezinha chamada Sicar. Está escrita essa história lá em João capítulo 4. E ele estava com fome, e ele mandou os discípulos para dentro da cidade. Você não precisa abrir, eu estou contando a história para você. Ele mandou os discípulos lá dentro da cidade para comprar alguma coisa para comer. Quando os discípulos saíram, chegou uma mulher samaritana, pecadora, tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Então imagine, não era muito bem vista. E ela chegou e Jesus começou a conversar com ela. Jesus começou a conversar com aquela mulher. E aí, sabe? Jesus disse: eu quero te dar de beber, em outras palavras. E aí a palavra de Deus, a comida, a palavra, a bebida, é a palavra. E aí eles conversaram e a mulher fez uma decisão por Jesus, não formal do jeito que nós fazemos, repete comigo, mas ela fez no seu espírito, no seu coração, e os discípulos chegaram. E aquela mulher pecadora conversando com o mestre, imagine, devem ter dado uma olhada furiosa para ela, e ela se mandou, deixou até o cântaro que ela tinha ido para buscar água, voltou sem água. Tão terrível deve ter sido a linguagem corporal dos discípulos, porque eles criam que ela não era de Deus. Imagine. Agora olha, aí os discípulos ficam todos meio assim e tal, e aí eles trazem a comida e dizem: Jesus, come! Aí Jesus diz uma coisa, e é nesse texto que é baseado o nosso ano. Jesus diz: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E aí os discípulos pensam: meu Deus, essa mulher já deve estar dado de comer ele. Bagunçou tudo. Mas não era nada disso. Aí Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar sua obra. Ok? Então, uma comida, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Uma comida nós temos para comer. E nós estamos falando do nosso destino extraordinário. Sabe por quê? Porque os discípulos, até aquele ponto, não tinham entendido o destino deles. Que o destino deles era ser sal na terra e luz no mundo. Agora, amados, luz da luz não tem graça. Não funciona. Eles tinham que ser luz nas trevas. Então eles estavam num lugar de trevas, em que eles deveriam ser luz, mas eles não entendiam o destino deles. Ok? Mas nós estamos entendendo e vamos entender muito mais o nosso destino. Então nós estamos falando sobre o nosso destino maravilhoso. Esse é o nosso 4º estudo. Abra a sua Bíblia, está aí o esboço no boletim para você seguir. Nós fazemos o nosso boletim, colocamos um esboço para que você, durante a semana, leia de novo o texto. Para nele, medite dele, deixa a palavra entrar, cair no teu espírito, produzir fruto. A Bíblia diz que quando a palavra fica na superfície, vem o diabo, lá na parábola do semeador, os passarinhos, que é um símbolo do diabo, e levam, e tiram a semente. Então, amados, se você não meditar na sua casa, não ler de novo, a semente pode sair. E aí não dá fruto. Como que vai dar fruto sem semente? Amém? Nós estamos no nosso 4º estudo sobre o nosso destino extraordinário. Aqueles que ainda não viram os primeiros, está na nossa página, ok? Você pode entrar na nossa página e você pode entrar lá e ver todos os estudos, ok? iccatlanta.com. Entra lá e vê todos os estudos, estão lá, amém?
Nós estamos dizendo na nossa introdução, somos homens, somos bem-aventurados, homens e mulheres bem-aventurados. Por isso o nosso destino é extraordinário. Amados, nós estamos falando das bem-aventuranças. Nós temos um destino extraordinário, porque nós somos bem-aventurados. Diga comigo, eu sou bem-aventurado. E por isso eu tenho um destino extraordinário. Amém. Agora presta atenção, esse destino é construído sobre valores espirituais cristãos. Um outro valor ensinado por Jesus, além do que nós já vimos, a humildade, é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro não é qualquer choro, não é um choro que quando alguém não faz o que você quer, então você sapateia como criança e chora. Não é um choro qualquer. Esse choro, está descrito aí, é um choro, vamos ler todos juntos? No boletim aí, vamos lá. Esse choro, vamos lá, esse choro vem da construção do nosso caráter, que fará com que sejamos quebrantados e choremos muitos. Infelizmente eu tenho essa notícia para você. O nosso caráter é forjado como um diamante é forjado. Eu estava assistindo uma série lá na Netflix, como as gemas, os diamantes e outras pedras são formadas. O diamante é um dos que é formado mais profundamente na terra, no meio daquele fogaréu, aquela pressão terrível. E aí quando há uma erupção, bum, o diamante vem à tona. Ele é formado debaixo de uma pressão. Sabe o que era o diamante antes? Carbono. Coisa que não vale nada. Mas depois de ser passado sobre uma pressão, de ser pressionado, ele se transforma. Nós somos assim também, amados. Não pense que a transformação nossa é fácil. Tem um versículo bíblico que diz assim, na vossa luta contra a carne, não tendes ainda resistido até o sangue. O negócio não é fácil. Então a transformação do meu caráter é um resultado do bem-aventurado que eu sou. Agora presta atenção, irmãos, eu posso ser um bem-aventurado desde o dia que nasci. Mas se o meu caráter não foi transformado, eu não posso desfrutar das minhas bem-aventuranças. Entenderam? Presta atenção. Você é bem-aventurado desde o dia em que Deus pensou em você. E sabe quando que Deus pensou em você? Na eternidade. Antes que houvesse mundo, é só você ler o Salmo 139. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, Deus pensou em você. Você não é fruto de um mero, diga a palavra comigo, acaso. Você não é casualidade. Você não veio nesse mundo por casualidade, porque o seu pai e sua mãe bobearam lá e você nasceu. Alguns pais são bobos, eles pensam que estão no controle. Aí eu tenho encontrado gente que depois de adulto diz assim, ai, minha mãe tentou me abortar quando era criança. E aí, sabe, chora e fica quebrantado. E eu falo, como é que você pode chorar? Olha o outro lado da moeda. Ninguém pôde impedir você de vir nesse mundo. Tanto que Deus queria você. Você é assim. Ninguém pôde impedir. Agora, essa bem-aventurança que começou no plano eterno que Deus tem para você, no seu destino extraordinário que começou no dia que Deus pensou em você, porque Deus é um Deus que tem começo e meio e fim nas coisas, sabe? Deus é um Deus de propósitos, Ele não trouxe você nesse mundo sem propósito. Então a tua bem-aventurança que começou nesse dia, ela precisa ser desenvolvida. E o seu caráter, quando é desenvolvido, ele libera, eles são como 2 trilhos para uma locomotiva. É como se você fosse aqueles trem-bala, né? Lá no Japão tem os trem-bala, agora está tendo um lá, tremendo, o último que fizeram. Um negócio de alta tecnologia, não chega nem perto de você. Filho de Deus, filha de Deus. Mas precisa ter trilho. Sabe qual que é o trilho? É o seu caráter. É a formação do seu caráter. Se o seu caráter não for formado, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Se você ficar criança espiritual sua vida inteira, é igual aqueles que têm filhos aqui, sabe do que eu estou falando? Quando nossos filhos são crianças.
Às vezes, chega um ponto na vida que é necessário a gente usar uma faca, por exemplo. Você dá uma faca para uma criança? Deus nunca vai dar para você se você for criança. Deus nunca vai dar os instrumentos que você precisa se você for criança. Faz mal na mão de criança. Entenderam isso? Então hoje nós vamos continuar vendo sobre essas características do caráter cristão que Jesus ensinou como sendo bem-aventurança. E o nosso texto de hoje é Mateus 5,4, mas nós vamos basear no Salmo 56. Abra sua Bíblia no Salmo 56. No Mateus 5, versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurança é ter uma natureza sagrada. Isso é uma definição do dicionário bíblico. Bem-aventurado, ou bem-aventurança, é ter uma natureza sagrada, conectada com Deus, que confere prosperidade e felicidade. Isso exige a construção de um caráter santo e terá muito choro. Pastor, por que você insiste nesse negócio de muito choro? Sabe por quê? É só você ir na beira de um rio. Quem de vocês já esteve na beira de um rio? Na beira do rio você vê aquelas pedrinhas assim, ainda se é um rio caudaloso, né? Bem rápido, você vê umas pedrinhas que são bem redondinhas. Você pensa que elas sempre foram redondinhas? Nunca. Elas foram sendo roladas pela água e uma em atrito com a outra. E foram aparando as arestas. Assim sou eu, assim é você. Estamos cheios de aresta. É por isso que muitas vezes nós vamos nos relacionar com o irmão e ferimos. Pontiagudo, pum! Precisa aparar as arestas. Falamos demais, falamos sem sabedoria, dizemos o que não devemos dizer, julgamos, fazemos todo o que é tipo de coisa que fere. Mas na medida em que o rio, que é a palavra de Deus, vai trabalhando em nós, ela vai aparando as arestas. E você já viu você se ferir com uma pedrinha, ferir tua mão com uma pedrinha redondinha, bem lisa? Não fere, você pode brincar com ela. Esse é o processo do tratamento do caráter que Deus quer fazer com a gente para nós usufruirmos as bem-aventuranças que já temos. Irmão, presta atenção aqui, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Presta atenção. Não é que você será bem-aventurado, você já é bem-aventurado. Agora você pode perguntar, então, pastor, se eu já sou bem-aventurado, cadê a minha bem-aventurança? Eu estou lendo um livro que alguém me deu lá no Brasil sobre administração das finanças do ponto de vista cristão, e o nome do livro é Cadê a minha vaca gorda? Ora, se eu sou abençoado, se eu sou próspero, cadê a minha prosperidade? Se eu sou bem-aventurado, cadê a minha bem-aventurança? Irmãos, ela está à tua disposição desde antes de você for formado. Mas para você poder trazer ela à tona, precisa de uma formação de caráter. E na medida que você vai crescendo, você vai entrando na tua bem-aventurança. A Bíblia tem um texto lá em Ezequiel, capítulo 47, que diz assim que tinha um rio que saía debaixo do trono. Sabe que rio é esse? É a palavra de Deus. E aí Deus disse para o profeta, anda. E ele andou e os primeiros 500 metros a água dava pelo tornozelo. Tornozelo. Significa que se você anda num rio pelo tornozelo, quanto controle você tem? Todo controle. A água lá, ó, eu posso correr, eu posso saltar, fazer o que quiser. Aí Deus disse, marca mais 500. E ele marcou, e ele foi andar, a água dava pelo joelho. Depois marcou outro e já dava pela cintura, pelos lombos. Já viram quando você entra na piscina? Que a água fica por aqui, a dificuldade que você tem? Sabe o que esse processo quer dizer lá na Bíblia? A tua perda de controle. Porque enquanto você estiver no controle, Deus não pode estar no controle. Não tem como dirigir duas pessoas o mesmo carro. Não tem como duas pessoas estarem no controle ao mesmo tempo. Ou Deus está no controle, ou você está no controle. E se você está, eu tenho uma péssima notícia. Sabe quem está? É a tua carne. É o teu eu. Porque o nosso eu quer controlar. Então, olha só. O que nós estamos dizendo aí?
Essa bem-aventurança sempre, você nunca vai poder ser mais bem-aventurado do que você é. Diga comigo, eu nunca poderei ser mais bem-aventurado do que já sou. Aí você diz, mas pastor, gente, é que você precisa colocar em funcionamento a tua bem-aventurança. Você precisa tomar posse dela, você precisa se posicionar. É isso que falta. Não falta bem-aventurança. Não falta nada para você. Aliás, veja isso. Quando Jesus estava com os braços abertos na cruz, ele disse 8 frases. Uma delas é, está consumado. Sabe o que significa estar consumado? Não tem mais nada para ser feito. E sabe por que ele disse está consumado? Por você. Tudo o que precisava fazer por você, para que tudo que Deus tenha para você na sua vida aconteça, já foi feito. Ele disse, está consumado. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer. Então o que é que falta? Nada, Deus fez tudo. Mas da tua parte, cadê minha vaca gorda? Cadê o meu destino extraordinário? Cadê minha bem-aventurança? Falta posicionamento, falta crescimento, falta trabalho no caráter. A Bíblia tem um versículo que diz que Deus deu para as pessoas minas, 5 talentos. Para um deu 5, para outro 3, para outro 1. E sabe, no outro texto, Jesus faz a mesma comparação dos talentos. Ele diz, se você não for fiel no pouco, quem vai te dar o que é muito? Está lá em Mateus capítulo 16, na história do mordomo infiel. Se você não for fiel no pouco, não poderá ser fiel no muito. E sabe da onde vem a infidelidade? Olha para mim. Sabe da onde vem toda a nossa infidelidade? Da onde vem? Sabe de onde vem? Da carne. É daí que vem toda a nossa infidelidade. Nós temos que crescer. Toda infidelidade é um resultado da falta de caráter. Toda infidelidade a Deus é falta de caráter. Tem muita gente que pensa que falta de caráter é você emprestar para alguém e não pagar. Também, mas muito mais do que isso. Falta de caráter é você ser infiel a Deus. É a primeira grande falta de caráter e a mais terrível que existe. Então, exige muito choro na construção desse caráter santo. Mas eu tenho uma notícia para você. Tudo que foi feito para construir o teu caráter já foi feito. Agora você tem que se render. Porque você acha que Deus vai arrombar a tua porta? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Ele não vai arrombar a sua porta. Amém? Então no Salmo 56, estamos aí todos nós na mesma página? Salmo número 56. O nosso caráter é construído no confronto com os nossos inimigos. Uma coisa boa para construir o nosso caráter, esse é um salmo de Davi. Gente, presta atenção, escute isso aqui, ó. Davi construiu esse salmo quando ele estava, como diziam os nordestinos, aperreado. Ele estava cercado, ele estava numa situação terrível, ele estava morando com um rei inimigo. E todo mundo ficava de olho nele. Era terrível. A história desse salmo, se você ler, é uma história terrível. Davi estava lá prisioneiro de um rei filisteu. Se você for estudar de onde veio esse salmo, é isso. Então esse salmo é nesse contexto que é produzido. Agora veja bem, vamos lá. Versículo 1, vamos ler todos juntos? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. Gente, para aí. Os homens me pressionam. Vai dizer para mim que o mundo não te pressiona constantemente. Te pressiona constantemente. Você está debaixo de todo que é tipo de pressão. E isso não é mal, isso é bom. Está transformando você em diamante. Pressão te transforma em pedra preciosa. Então, os homens me pressionam. Vamos lá. O tempo todo me atacam e me oprimem. Ou pelo menos tentam oprimir. Me atacam e me oprimem. Agora veja o versículo 2. Vamos lá? Os meus inimigos... Os meus inimigos
Pressionam sem parar. Muitos me atacam arrogantemente. Terrível. Então, o nosso caráter é construído no confronto com os nossos inimigos. Deixa eu perguntar para você. Qual é o teu inimigo? Maridos, teu maior inimigo não é a sua sogra. Viu? Irmãs, seu maior inimigo, você que é casado, não é sua sogra. Seu maior inimigo é o mundo. Você tem 3 inimigos terríveis. A carne, o diabo e o mundo. 3 inimigos terríveis que você tem que vencer. Diga comigo, a carne, o diabo e o mundo. Está escrito lá em 1 João. 3 inimigos terríveis que você tem que vencer. E eles te pressionam o tempo todo. Em todas as áreas. Sabe por quê? Porque você tem que aprender a se render a Deus. Por isso nós cantamos aquela música tão tremenda hoje, de entrega, de rendição a Deus. Você tem que aprender, e essa é a vitória. É isso que vai trazer o teu destino maravilhoso à tona. Você vai conseguir desfrutar dele. Segunda coisa, é construído quando pensam o mal sobre nós. Vamos lá. É construído como, primeiro, quando distorce as nossas palavras. Versículo 6. Salmo 56, versículo 5, desculpe. Eu estou precisando aumentar a minha lente. Vamos lá, vamos dizer comigo. O tempo todos, eles distorcem as minhas... Aí, gente. Presta atenção. O tempo todo eles distorcem a minha palavra. Existem cursos para você aprender a discernir o que as pessoas estão dizendo para você. E tem mais. A própria Bíblia, nós estamos assim com a nossa mente tão confusa nos dias que nós vivemos, que quando nós vamos ler a Bíblia, nós não conseguimos ler a Bíblia. Nós às vezes jogamos a nossa ideia no texto. Se você levanta, está tudo ruim, já notou isso? Você levanta um dia, começou tudo mal, você abre a Bíblia, parece que está tudo negro, você só vê aquelas coisas. É psicológico. Levantou, está tudo bem, aí você ouve só o passarinho azul cantando. Irmãos, preste atenção nisso. Presta atenção, distorcer as palavras. Você sabe como é que você deve ler a palavra? Nós temos que fazer 2 coisas. Olha aqui para mim, por favor. Eu estou dando uma aula para você de como ler a palavra. Eu sou professor disso. Presta atenção, como ler a palavra. Primeira coisa, quando você lê a palavra, você não tem que fazer ideia nenhuma sobre o que você está lendo. Você tem que perguntar o que é que está dizendo. Deixa o teu pensamento fora, limpa a sua mente, se fixa no que está escrito. E você pergunta o que é que está dizendo. Depois que você entender o que está dizendo, aí você faz a segunda pergunta, que normalmente nós usamos como sendo a primeira. Sabe qual que é a segunda pergunta? A primeira é o que é que está dizendo. Segunda é o que está querendo dizer com o que disse. Em interpretação. A primeira é ajuntamento dos dados, é observação. A segunda é interpretação. Sabe o que nós fazemos quando abrimos a Bíblia? Damos um pulo direto na interpretação. E dizemos tudo que é bobagem. É assim. Dizemos tudo que é bobagem. Então, amados, você tem que prestar atenção. As tuas palavras são distorcidas. Presta atenção no que você diz para as pessoas. Diga a frase completa. Diga o que você realmente quer dizer. Porque as pessoas vão distorcer as tuas palavras de quando em quando? O tempo todo. Se é teu inimigo, então, pega a deixa e se tiver lá uma coisinha, o tempo todo vai distorcer a tua palavra. Irmãos, sabe qual que é o maior problema dos casamentos? A distorção das palavras. Esse é o problema. É o maior de todos. Há muitos, mas esse é o maior de todos. É você não conseguir entender o que o outro está dizendo. Sabe por quê? Porque você não parou para ouvir. Você ouviu com a tua cabeça. Não ouviu a cabeça dele. Você ouviu a tua. O que é que está dizendo? Amém? Então vão distorcer as tuas palavras. E sabe para que Deus usa isso? Para forjar um caráter em você. Sabe o que isso faz? Quando você perceber que as pessoas estão distorcendo as palavras, isso vai produzir em você paciência, domínio próprio
Isso é caráter. Mansidão, porque às vezes você diz uma coisa e a pessoa explode com você. E você nem disse. Você estava dizendo uma outra coisa. A pessoa pegou metade do que você disse, explode. Às vezes, você já está todo perturbado, a tua alma está igual aquelas bandeiras de guerra de antigamente, mais furada do que aquelas bandeiras de guerra de antigamente. Está furada a tua alma. E aí você vai se relacionar com alguém, adivinhe. Pobre de você. Então, isso é bom para trabalhar o seu caráter. Trabalha a tua longanimidade, a tua paciência, o teu domínio próprio, a tua perseverança. Sabe por que tem muita gente que era amigo e não é mais amigo? Por causa disso. Não tem perseverança. Ah, eu sou amigo de você, mas agora já não dá mais para ser amigo. Faltou perseverança. Por causa de distorção de palavra. A segunda coisa, é construído quando pensam mal contra você. Ok? Sempre estão tramando para prejudicar-me. Sempre estão tramando prejudicar-me. Irmãos, presta atenção aqui. Há duas palavras que são muito parecidas, mas não são as mesmas. Não querem dizer a mesma coisa. Há uma palavra chamada bondade e a outra palavra chamada benignidade. Bondade é o que você é em você mesmo, por Jesus, o Espírito Santo. Isso é um fruto do Espírito. Benignidade é diferente. Benignidade é a pessoa que cria o bem. Então eu olho ali para o Pablo e eu sei as coisas que estão passando na vida do Pablo, eu sei todas as coisas, então eu sou benigno. Eu começo a criar o bem. Sabe qual que é o oposto da benignidade? Malignidade. Quantos de nós olhamos para irmãos que vamos viver no céu junto, limpos pelo mesmo sangue, salvos pelo mesmo sacrifício, e começamos a tramar coisas? Gossip, fofoca de um para os outros. Sabe o que é fofoca? Malignidade. A pessoa está produzindo o mal, criando o mal. É o contrário de benignidade, que é criar o bem. E você pensa que nós não criamos isso a toda hora? Com os nossos filhos, com nossos amigos, com o nosso esposo, com a nossa mulher. A toda hora criamos. É só a gente olhar para o nosso filho e dizer, deixa de ser trouxa. É o que a gente vive dizendo. Adivinha o que a gente criou? Uma malignidade. E sabe o que acontece? Cada vez que isso acontece, o diabo diz, vamos lá, esse é um trouxa. Você é autoridade espiritual sobre ele, vou transformar esse numa bela trouxa. Nunca vai dar certo na vida. E aí depois cresce o menino e você não sabe porque não deu certo. As palavras que você diz para ele. O tipo de conversa que você tem com ele. Eu estou falando do nosso filho, que é o mais próximo, mas e o resto? Como é que é a nossa conversa com os irmãos? Então, irmãos, a tua bem-aventurança está te esperando. Mas ela passa por uma mudança de caráter. Uma mudança de caráter. Eu entendo isso hoje, gente, no topo dos meus 62, indo para 63 anos. Eu entendo isso de uma maneira que você não tem ideia. Deixa eu contar para você. Quando eu era bem jovem, eu estava num poço de perdição. Não vou dizer a palavra. Eu estava num poço de perdição. Eu ia dizer, pergunta para Nice. Se você não crê que eu estava num poço de perdição tão grande, que quando Deus me resgatou, o negócio era tremendo, tremendo. Eu saí com o meu bolso cheio de folheto, orando ao Senhor, para quem que o Senhor quer que eu dê esse folheto? Eu vivia em vigílias. Sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu senti isso na minha vida. Você não tem ideia o tipinho que era antes de ser esse tipo depois da transformação. Irmãos, presta atenção nisso. Nesse processo de transformação, aí, de construir o caráter,
Eu então estava com aquele fogo todo, 6 meses de novo convertido, com aquele fogo. Aí eu fui jejuar e orar. Eu disse, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Me dá, Senhor, porque eu não quero perder tempo com o mundo, não quero perder tempo com o mal. E fui dizendo para o Senhor. E aliás, eu saí para fazer um retiro lá e fiquei um tempo orando e jejuando lá. E aí, nada. Deus não falou nada. Eu fiquei desapontado, como você fica quando você ora e tem expectativa e às vezes Deus não fala na hora que você quer. Mais um tempinho passou e eu vivia na casa da Nice, de manhã, de tarde, de noite. Então, na hora do almoço, eles tinham um negócio lá, uma caixinha chamada Caixinha das Preciosas Promessas. A gente tirava uma, lia a promessa e depois orava pelo alimento. Naquele dia, eu tirei uma. E Deus disse comigo, a herança, quando é dada antes da hora, no fim não se torna proveitosa. Foi a resposta que eu estava pedindo para o Senhor. Ele falou, eu te amo tanto que eu não vou te dar toda a tua herança agora. Porque você vai meter o pé pelas mãos, você vai gastar e vai fazer aquelas histórias do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Pega toda a herança, vai lá e depois quando já não tem mais nada, quando aprende a lição. E eu orei ao Senhor, segura a minha herança. Só não sabia que ele ia segurar por tanto tempo. Porque aos 3, 4 anos atrás, ele começou a liberar a minha herança. Ele começou a liberar a minha herança. Eu não quero ficar contando coisas aqui de mim, mas ele começou a liberar a minha herança. Na área financeira, na área da palavra, na área do ensino, me levando para um outro nível, um novo entendimento. Eu quero dizer para vocês, a bem-aventurança que Deus tem para mim, eu estou vivendo. Ainda não 100%, mas já estou bem fundo nela. E eu quero ir muito mais fundo. Falta eu aparar algumas arestazinhas que já sei. Ele já me falou, estou trabalhando nelas. Eu estou dizendo isso de mim, mas pensa sobre você. Porque é exatamente assim que Deus quer que aconteça. Então, quando penso o mal, quando maquino o mal contra você, isso apara as arestas. Sabe por quê? Porque você tem 2 coisas que você pode fazer. Se revolta, fica inimigo, inclusive blasfema contra Deus. Diz para Deus, quanto mais eu faço direito as coisas, olha o que acontece. Não é assim que diz? Eu sei por mim mesmo. Ou você se humilha, entra em dependência de Deus, deixa Deus ser seu juiz. Porque Deus diz assim, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, Davi tem a história dele. Saul queria matá-lo. Davi teve toda a chance de matar Saul e não fez. Porque ele entendeu isso que eu estou dizendo para vocês, a vingança pertence ao Senhor. E gente, Deus tem feito vingança a meu respeito. Ele tem me vingado em algumas coisas. Eu não tenho alegria. Eu creio que quando Saul morreu, Deus vingou Davi, ele não teve alegria. Porque a gente não tem alegria na morte do ímpio, na morte daquele que está errado, daquele que não consegue. Mas eu tenho essa experiência em mim mesmo. Quando nós passamos aqui por coisas terríveis nesse país, que muitos de vocês não sabem, mas nós passamos por coisas terríveis. Prenderam dos meus filhos, acusaram injustamente de um crime de cadeira elétrica e a gente estava no Brasil. E ele também. Documento, tudo. Nem aqui estava quando aconteceu. Você já conhece a história, a maioria, mas tem gente que não conhece. O que aconteceu? Quando nós voltamos, prenderam ele. Aí, aquele processo todo, a Anice trabalhava na casa de um senhor que é um dos maiores acionistas da Coca-Cola distribuidora aqui de Atlanta. Poderoso, rico. Ele disse, olha, eu vou levantar aqui uma fundação. Vocês não vão gastar dinheiro com nada. Ele contratou o advogado mais famoso de Atlanta. Custou $150 mil para defender o nosso filho. Sabe? Aí ele disse,
vou te dar uma lista de pastores aqui, ele é presbiteriano, vou dar a lista aqui do meu pessoal presbiteriano, eu quero que você vá lá e fala com eles para mandar uma cartinha contando, manda recorte do jornal, porque ficou público, saiu em todas as televisões, todo jornal, esse negócio. Aí eu fui, escrevi uma cartinha e fui visitar o camarada, que era para... Nem precisava, eu podia mandar a carta para todo mundo que ele me deu a lista se eu quisesse. Mas uma questão de autoridade, eu sei como a autoridade funciona. Eu fui lá. Eu perguntei, olha, levei recorte do jornal, levei coisas e disse, olha, isso aconteceu. No Atlanta Constitution, o maior jornal aqui do estado, tinha a foto do passaporte com o carimbo de entrada, o dia que a gente entrou. Estava lá. Aí ele olhou para mim, e eu mostrei tudo para ele, ele olhou para mim, um racista, o cara. Ele olhou para mim e disse, vocês são hispanos, né? Eu falei, nós somos brasileiros. Ele falou, olha, eu não acredito nada disso aí que os jornais estão dizendo. Sabe como é que é jornal? Eles dizem tudo. Papel aceita tudo. Em outras palavras, foi o que ele me disse. Ele falou, eu não quero que mande a carta. Eu voltei para trás tão triste. Parei na beira do caminho, chorei e disse, Senhor, eu abençoo esse cara, não seja minha mão contra ele. 4 meses depois, 3 meses depois, ele foi tomar um banho, entrou na banheira, escorregou, caiu na borda da banheira, é tetraplégico hoje. Tetraplégico. Aí eu voltei lá, aí o camarada me ligou e disse, olha, volta lá porque agora tem um outro no lugar dele. Eu contei para ele o que aconteceu comigo. E aí eu voltei lá, quando eu entrei para falar com o camarada, eu comecei a falar, ele disse, você é o pai do menino. Eu acompanhei todo esse caso. Isso é uma coisa terrível. Como que o meu país pode fazer isso com alguém? E ele disse, você não vai mandar carta, eu vou escrever a carta e mandar para todo mundo. Eu acho que veio dezenas de milhares de dólares daquilo. O que eu estou dizendo? Quando praticarem o mal contra você, é o teu caráter que vai decidir o que vai acontecer com você. Se você vai ser abençoado, se você vai ser julgado, se Deus vai fazer o julgamento em teu lugar. É o teu caráter que vai definir isso. Porque o teu caráter te leva a você a entrar na tua bem-aventurança. E a tua bem-aventurança, ninguém, o diabo não pode, o mundo não pode, a carne não pode, mas você pode. O único que pode segurar a tua bem-aventurança é você. O único que tem esse poder para fazer isso é você. Porque é a tua decisão do que você vai fazer que determina. Deus te deu livre-arbítrio. E isso Ele nunca vai tirar de você. Quando conspiram contra nós, versículo 56. Vamos lá? Pessoas vão conspirar contra você. Veja aí, ó. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os nossos passos, na esperança de tirar minha vida. Gente, às vezes do nada. Pior, até entre os irmãos acontece isso. Nunca. No mundo é terrível, mas infelizmente até entre os irmãos acontece. Às vezes parece que as pessoas criam um caso com alguém, e aí vão denegrindo, e vão fazendo isso, e vão criando situações, ficam à espreita, vigiam os passos. Não vai entrar na bem-aventurança. De que maneira? Mas essas coisas, quando acontecem, se essas coisas, eu não sei, eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Se Deus está falando com você, deixa eu te dizer. Se essa coisa está acontecendo na tua vida, ou já aconteceu, e você ficou amargurado e não conseguiu perdoar, ou está acontecendo agora mesmo, o que você vai fazer vai decidir a tua entrada na tua bem-aventurança. Não a tua entrada, a tua liberação da tua bem-aventurança. A tua decisão é como um cheque que você assina e pode fazer o saque. É a tua decisão. Sabe?
você pode deixar Deus tratar do teu caráter. Ele quer isso. Você pode entregar para Ele quando isso acontecer. Entenderam isso? Que tremendo isso. Quando conspiram contra nós, quanta conspiração tem. Agora veja só, quando o temor vem, precisamos depender de Deus. Versículo 3, vamos voltar um pouquinho, leiam isso. Mas eu, vamos lá, todos juntos, vamos lá. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Fica com medo e começa a tomar tuas próprias providências, péssimo. Vai perder. Quando você tiver com medo, confia no Senhor. Fala com Ele. Diz, Senhor, eu entrego isso na tua mão. O Senhor é o meu protetor. Diga assim, ó, fora espírito de medo. Porque medo é um demônio. É um espírito que produz isso. Medo. Não vem de Deus. A Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Vocês estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? Se vocês estão entendendo como eu estou entendendo, a vida de vocês vai mudar. E muito. O choro vem quando precisamos encontrar uma nova motivação em Deus. Veja o versículo 4. Olha aí o 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? Uau! Quando você tiver que encontrar motivação, gente, não encontre no lado mal, no lado negro da força. Encontre no teu Deus, que é luz. E ela dissolve todas as trevas. Encontra no seu Deus. É o seu Deus. Encontra nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo ele fará. Tudo ele fará. Entenderam isso? Está precisando de motivação? Eu acho que tem um monte de gente aqui precisando de motivação. Ó, se candidata. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, eu confio e não temerei. Que me poderá fazer o Trump? Que me poderá fazer a situação financeira? Que me poderá fazer? Você dá o nome, o câncer. Que poderá fazer essa doença? Que poderá? Você dá o nome que você quiser. Entenderam? Se entenderam, amém. Vem quando precisamos uma nova motivação. Não deixe motivação estranha entrar na tua vida. Abre o teu coração para as motivações de Deus. Ele quer fazer isso. Amém? O choro vem quando precisamos manter os nossos votos. Versículo 12. Ai! A Bíblia diz, quando entrares na casa do Senhor, tenha cuidado com as tuas palavras. É melhor que não votes do que votes e cumpre. Você quer outro texto que diz exatamente a mesma coisa? Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. É exatamente a mesma coisa. Sabe, se você disser para alguém, você faz com prejuízo de você mesmo. Você não diz sim e aí esquece. Porque você vai ser verdadeiro. E isso é a entrada para a tua bem-aventurança, é a liberação da tua bem-aventurança sobre a tua vida. Amém? Veja o que diz aí. Cumprirei os votos que fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Irmãos, eu, no início da minha vida cristã, tive muito problema com um negocinho chamado dízimo. Eu fiz um pacto com Deus, como fez o Jacó lá. Do jeito errado que o Jacó fez. Mas a coisa em si está certa. Porque é de Deus. E sabe, a coisa mais difícil no princípio da minha vida cristã foi manter isso. Porque, gente, aqui entre nós, o que aparece de coisa para pagar, o que aparece de negócio para fazer, e adivinha o que fica por último. E daí, às vezes, ficou por último e não sobrou. Porque eu paguei as outras coisas. Aí eu aprendi. A primeira coisa é o dízimo. Se a coisa estiver meio braba, não interessa, eu pago primeiro. Cheque primeiro para o Senhor. Faça os teus votos e cumpra os votos. Todo começo de ano, às vezes na vida da pessoa, ela faz um voto e daí dá um mês,
2 meses. Imagina se Deus fosse assim com a gente. A gente estava morto, não estava? Ok. Ai, que coisa tremenda. Manter os nossos votos. O choro vem. Gente, eu estou falando de choro. Às vezes você tem que cumprir com choro. Vai te custar. Chore, mas cumpra. É assim que é. Porque vem a bênção atrás. O choro vem quando precisamos deixar a justiça nas mãos de Deus. Versículo 7. Eu acabei de falar isso, né? Deixarás escapar esta gente tão perversa, na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Sabe de quem Davi estava falando? Dos filisteus. Sabe o que Deus fez? Derrotou eles. Ficaram escravos do Davi quando o Davi assumiu o trono. Aí ele não tinha assumido o trono ainda. Ele não era rei ainda. Ele tinha unção de rei. Você tem unção, irmão. Talvez você ainda não seja, mas a unção já está em você. E essa unção que é preparar você para ser o que Deus quer que você seja. Deixará essa gente escapar? Deus disse não. A mesma coisa falou nosso papai Abraão, quando ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse assim, destruirá o Senhor o justo com o ímpio? E ele mesmo responde, claro que não. E aí ele falou, e se tiver 50 justos lá em Sodoma? Deus disse, não destrua. E ele foi baixando e não pôde baixar de 10, que também era muita barganha, né? E não tinha 10. Não tinha 10. Amém? Então, quando precisamos deixar a justiça. Agora vem a parte gostosa, que eu deixei por último. Essa é a parte do desafio, aquela que você tem que trabalhar nela, que você tem que chorar. Que você tem... Agora vem, porque serão consolados. Agora você sai da parte do choro e vem na do consolo. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos pular direto no consolo. Se Deus achasse que a coisa era assim, Ele teria mudado a ordem da sequência. Gente, presta atenção. Sabe por que o que está escrito aí na sua Bíblia está escrito do jeito que está escrito? Porque essa é a ordem de Deus. Se Deus quisesse que você entrasse primeiro no consolo, e depois que está bem consoladinho, então vem as lágrimas, Ele tinha invertido esse versículo. Mas o versículo não inverteu. Bem-aventurados os que choram, primeiro choro, porque serão consolados. É uma consequência. Então agora, porque serão consolados. O consolo vem quando decidimos a louvar a Deus em qualquer circunstância. Versículo 8, a primeira parte. Olha só. Registra tu mesmo o meu lamento. Fala comigo. Registra tu mesmo o meu lamento. Agora presta atenção. Você sabia que o seu lamento já está registrado? Você não precisa nem pedir isso. Davi só estava lembrando. Mas já está registrado. Vê lá. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Sabia que as tuas lágrimas já estão no odre de Deus? Quase estou falando de espanhol. É que daqui a pouco eu vou pregar de novo, em espanhol. Já é um warm-up do espírito aqui. Então, recolhe minhas lágrimas no odre. Acaso não estão anotadas no meu livro? Gente, você sabia que Deus tem um livro que traz por título O Livro das Tuas Lágrimas? Está escrito aí. Ou você não está entendendo o que está lendo? Escreve, acaso não estão anotadas no teu livro as tuas lágrimas? Então, gente, o consolo vem. Mas como é que você vai ser consolado de lágrima que você não derramou? Fala para mim. Como é que você vai ser consolado de coisa que você não negou a você mesmo? Que você não deixou trabalhar no seu caráter? Que você fugiu? Como? Quando houver choro, vai haver consolo. Mas quando houver choro, na sua luta contra o pecado, você já tem resistido até o sangue? É uma pergunta. Então, vem, sabemos que Deus está no controle. A segunda parte do versículo diz aí, olha o que eu escrevi aqui, o consolo vem quando sabemos que Deus se importa. Gente, para
de afrontar o seu Deus. Sabe como é que nós afrontamos a Deus? Quando nós pensamos que Deus não está nem aí com o nosso negócio. Estamos sofrendo e dizemos, ai pastor, Deus não está olhando para mim, ai, acho que Ele não me ama, acho que... Gente, o consolo vem para você, ele virá para você, quando você entender que Ele se importa com você, que o que está acontecendo com você é importante para Ele. Aí, ó, é importante para Ele. Tão importante que Ele abriu um livro chamado O Livro das Lágrimas do Adrien. Tem uma biblioteca de Livro das Lágrimas, uma seção especializada em lágrimas. Estão anotadas todas. Sabe como é que está anotado? O dia que você chorou, por que você chorou, o quanto você chorou. Tudo anotado. E as lágrimas guardadinhas. Eu fui assistir aquele filme de Cheque, a Cabana, né? E daí tinha lá, o camarada perdeu a filha, que foi sequestrada, aquela coisa toda. E aí ele chorou. E de repente, sabe o que aconteceu? Sobre lágrimas. As lágrimas estavam guardadas. Versículo 9, por favor. Vamos aí, versículo 9, rapidinho. Comecei a sentir aqui um cheirinho. Hoje nós temos almoço, irmãos. E uma das bênçãos aqui nessa igreja é o almoço. Tem umas cozinheiras aí que... Jesus é um verdadeiro teste para o meu domínio próprio. O consolo vem pela palavra e é tudo, quando a palavra é tudo para nós. O consolo vem quando a palavra é tudo para nós. Versículo 10. Vamos ler isso aí. Vamos lá. Versículo 10, gente. Confio em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. 2 vezes. É porque a palavra é tudo. Confio no Senhor, em cuja palavra eu louvo. O consolo vem, terminando, quando sabemos que o Senhor é quem nos livra. Versículo 13. Vamos ler todos juntos? Fique em pé. Eu queria que a gente cantasse aquele canto que a gente cantou, aquele da consagração aí. Por favor, o pessoal do louvor vem para frente. Vamos ler todos juntos. Pois me livraste. Vamos lá. Pois me livrastes da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Deus te livra do teu pé tropeçar. Deus te livra quando você é a pessoa que chora. Porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja o versículo de Joel que eu escrevi para encerramento, para conclusão. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Vamos nos converter ao Senhor hoje, com jejuns, com choro e com pranto? Vamos fazer isso?